Filippo Brunelleschi viveu no período do Renascimento, período que se originou em Florença e Siena. Teve grande importância para a humanidade quando se trata do ramo artístico e cultural, se espalhando depois para toda a Europa, retomando as tradições clássicas de arte e arquitetura greco-romana. Ao final da Idade Média, período conhecido como Idade das Trevas, os renascentistas tinham a necessidade de retomar o estilo da antiguidade clássica humanista, enaltecendo o homem e tudo aquilo que a humanidade era capaz de fazer. Buscavam mimetizar a natureza com perfeição em suas obras de arte, assim como nos adornos que usavam na arquitetura da época. Nesse contexto, Filippo desenvolveu a perspectiva, revolucionou a representação gráfica, a arquitetura e artes, em geral e seguindo esses ideais humanistas. Contratou trabalhadores das indústrias da época, os chopins, que estavam desempregados por conta das consecutivas greves, para ajudar na construção da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, marcando o início do fim do trabalho corporativo. Nascido em uma família burguesa no ano de 1377, em Florença. Sempre recebera boa educação, onde era perceptível por sua facilidade com os meios artísticos. Embora seu pai quisesse que ele se tornasse advogado, começou trabalhando como ourives em Florença, fazendo esculturas logo no início, que o fizeram em 1401 participar de um concurso de escultores. Recusou a proposta de trabalhar com Lorenzo Gilbert, artista pelo qual empatou com Brunelleschi no concurso de escultores, fazendo-o abandonar a arte de esculturas para se dedicar à arquitetura. 17 anos após o concurso, Brunelleschi entrou na disputa pelo projeto da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, que foi concluída em 1438. Taxado de louco por ter proposto uma solução com tamanha complexidade ao projeto da cúpula, hoje sua obra tem o título de maior abóbada do mundo, feita em argamassa e alvenaria de tijolos. Para vencer os obstáculos da falta de ferramenta da época, criou um guindaste capaz de içar 37.000 toneladas de material, do chão ao cume da abóbada, só com a tração de alguns animais, sendo o primeiro a utilizar de novas técnicas, não somente para a representação, mas também para a construção. No fim da carreira, se tornou professor e mestre de grandes artistas da época como Donatello e Leon Battista Albert, que depois perpetuou seu trabalho aperfeiçoando ainda mais a técnica da perspectiva e outras formas de representação. Brunelleschi morreu em 1446 na mesma cidade onde nasceu, em Florença, deixando um legado de estudos e obras que são influências até hoje para a arte e a arquitetura. Como principal obra temos a cúpula da Capela de Santa Maria del Fiore, formada por uma base que forma um octógono vencendo o vão necessário para ser mais alta e resistente. Em cada ponta do octógono há uma armação vertical circular, de madeira na horizontal, e para revestir foram utilizados tijolos na diagonal, com encaixe na horizontal, técnica que depois seria denominada de escama de peixe. Outro principal trabalho foi o aperfeiçoamento da perspectiva. Existem duas maneiras representativas trazidas pelo período medieval, que são com 1 e 2 pontos de fuga. Observando que apenas isso não era suficiente, Brunelleschi criou sua tabuleta juntando todas as linhas de horizonte em uma única, privilegiando o desenho do próprio painel. Por exemplo, a escolha do batistério de Florença é adequada, pois era possível com a intersecção de dois quadrados entender sua planta. As linhas convergentes eram controladas por um espelho posicionado a um braço e o pintor posicionado entre o espelho e o objeto a ser representado. Para a representação perfeita, o cálculo da escala era muito simples, pois suas medidas são exatamente a metade da medida do painel a ser representado. Em resumo, os dois modos de representação correspondem a uma visão unitária do espaço estudado pela realidade física. Outras obras de grande importância de Brunelleschi foram Sacristia de San Lorenzo, em Florença, o Pórtico do Hospital degli Innocenti, em Florença, Capella Pazzi da Igreja Santa Croce,
a Igreja de Santo Espírito, a Igreja de Santa Maria degli Andi. Impacto e legado deixado por seus estudos e obras. Filippo Brunelleschi e seus estudos mudaram a arquitetura ao longo dos anos. Suas obras e seus estudos se destacam pela representação gráfica, porém ele também teve grande influência na construção, mão de obra e técnicas construtivas da época ao utilizar de novas formas e materiais e de novos métodos de trabalho não corporativo. Para ele, o desenho de projeto deveria ser uma ferramenta crítica e analítica do próprio arquiteto sobre o objeto estudado ou criado, se tornando o mais poderoso instrumento para o exercício da profissão, destacando o uso de desenhos e modelos tridimensionais com espacialidade e formalidade mais concretas das técnicas construtivas a serem empregadas para a construção de obras mais complexas e também para a definição dos materiais ideais para cada obra. A perspectiva e a tridimensionalidade se estabeleceram como principal meio de estudos arquitetônicos e de engenharia, incorporando novas técnicas e instrumentos para a representação e para a construção de suas obras mais complexas, regularizando os métodos desse modelo de estudo e possibilitando uma integração e comunicação maior entre arquiteto, projeto, cliente, obra, técnicas construtivas, mão de obra e construção. Observa-se que a arquitetura atual se liga àquela praticada pelos grandes mestres renascentistas e foi Brunelleschi o pai e precursor dos alicerces que formam a representação arquitetônica em desenhos de projeto. Estudos arquitetônicos e arqueológicos demonstram a importância histórica e o valor arquitetônico dessa herança renascentista, e a transformação evolutiva da tecnologia incorporou diversas técnicas construtivas e representativas, atualmente com os computadores que foram incorporados não como ferramenta de desenho de projeto apenas, mas também como parte de um processo projetual, criativo e construtivo.